and I'm gonna find something. Há 14 anos atrás, surgiu no YouTube um canal chamado Alan Tutorial. Como o nome já sugere, ele postava tutoriais, né? Algumas coisas simples, como colocar água em um pedaço de papel, maquiagem de palhaço assustadora, e o mais famoso é sobre como levantar uma cadeira azul do chão. O público rapidamente começou a assistir o canal por conta da simplicidade, mas dava para notar que havia algo muito errado. E ao longo de 4 anos, o canal começou a postar vídeos com uma quantidade cada vez mais bizarra e nojenta, até ele parar de postar de forma repentina. Alan Tutorial é uma dessas séries de terror mais antigas do YouTube, e também uma das mais conhecidas, mas se você nunca viu, eu não te julgo. A forma como a história é contada é no mínimo estranha, mas é justamente isso que torna o canal especial. Lembrando que mesmo que você tenha visto algo sobre esse caso, hoje a gente vai adentrar com detalhes nessa história esquisita, então continua nesse vídeo que eu tenho certeza que tem coisas que vocês não sabem sobre ele. Então, sem mais enrolação, bem-vindo ao canal de tutoriais mais esquisitos da internet. Thank you for coming to my YouTube page. So today I'm going to show you how to leak on a piece of paper. Don't forget to favorite it and like and subscribe. So O primeiro vídeo é bem direto, se chama Como Vazar Água em um Papel. Pelo menos é assim que fica a tradução em português, mas me corrijam se eu estiver errado. E nesse vídeo vemos Alan, que também é o cameraman, furando uma garrafa de água com um garfo em cima de uma folha. E já adianto que mesmo que eu cubra a história basicamente por completo, eu não vou comentar todos os vídeos dele. Alguns são só tutoriais mesmo, e eu acho interessante a gente explorar a bizarrice mesmo. Um dos meus favoritos é como amassar uma lata de Dr. Pepper usando ripas de madeira. Mas aí vem a pergunta, por que alguém faria isso? Os tutoriais do Alan não são exatamente convencionais, pelo contrário, na maioria das vezes, por exemplo, ele faz coisas inusitadas e até engraçadas, como por exemplo, como encher um copo com água quando não tem copo nem água. E a forma dele ensinar isso, ele usa um filtro de café e sabão de lavar louça. Depois de assistir alguns vídeos, dá pra perceber que o Alan é bem desorganizado. Na maioria das vezes ele tá nervoso. Então será que ele é sempre assim? De qualquer forma, ele nunca parece preparado para os próprios tutoriais, puxando objetos aleatórios ou inventando o que fazer na hora. Okay. Hey everybody. I'm gonna do a tutorial. Don't forget to subscribe and like and share it on your friends. And for today's tutorial, I'm gonna show you how to make a piece of mail into a little square. So, first thing. Esse comportamento vai piorando com o tempo, tornando um hábito cada vez mais evidente. Next is you get out the scissors that you had the whole time. I use scissors to. No fundo de um dos vídeos dá pra ouvir uma mulher conversando com alguém que não é o Alan, o que indica que, apesar de ser adulto, ele não mora sozinho. And then once it's... Nos tutoriais seguintes, Alan parece cada vez mais abatido e ele começa a trocar o nome dos objetos. You need a safety pin. Ele fala também como se estivesse prestes a chorar. Hey guys, thanks for coming to my YouTube page. E ele desenvolve uma mania estranha. Ele começa todos os vídeos batendo a mão com força na mesa. Hey guys, this is a new tutorial on my new series. Fora isso, tudo parece igual aos primeiros vídeos. Os tutoriais continuam sem sentido e ainda dá pra ouvir vozes ao fundo. Dessa vez, possivelmente é a voz do irmão dele, que ele parece mencionar no título de um dos vídeos. Mas foi no tutorial de maquiagem de palhaço assustadora que as pessoas começaram a perceber que havia algo seriamente errado com Alan. And you get the kind of shape you want on the knife. And then you just code on funny lines, because clowns wear funny lines. Nesse vídeo ele usa uma faca para aplicar maquiagem no próprio rosto. Mesmo fazendo algo claramente perigoso, Alan não demonstra nenhuma preocupação. Será que isso indica que ele não liga para a própria segurança, ou será que ele realmente não entende o risco de se machucar com isso? Se você ainda não percebeu, Alan parece estar lidando com algum tipo de transtorno mental ou deficiência. Pill and you just chew it. Okay, guys. So I was all sick, but now the pills make me feel good, all better. Eat these pills up. Talvez seja justamente por isso que ele não entenda que passar maquiagem com uma faca é perigoso.
Foi nesse ponto que as pessoas começaram a se preocupar com a situação que Alan vivia. Enquanto ele tenta gravar um tutorial de origami, alguém tenta entrar no quarto várias vezes, mesmo depois do Alan pedir para essa pessoa ir embora. You gotta make a fold. And you need, it's better if you have bone, but I just use the thumb. So once you have your first fold, yeah? Once you have your first fold, you gotta make another, stop! Trying to do tutorial, double barrel fighter pilot, I can't talk right now. Stop! Toda vez que Alan vira a câmera para a porta, dá pra ver que ele amarrou a maçaneta com uma corda, o que fez muitos acreditarem que ele poderia estar vivendo em um ambiente abusivo. No vídeo seguinte, Alan está preso em um quarto escuro e tenta escapar. Então será que ele estava se escondendo de que tentava invadir o quarto? Ou seria só mais um tutorial estranho? De qualquer forma, perto do final do vídeo, Alan consegue sair pela janela e vê uma mulher com uma mala. Once you get out, you just keep going. And you go all the way to the edge until you can't go anymore. Uh-oh. Não dá pra entender exatamente o que está acontecendo, mas parece que alguém está se mudando para morar com Alan e a sua família. Depois disso, Alan continua postando tutoriais sem sentido, como de costume. Nada muito marcante acontece, até que a cadeira azul aparece. Hey guys, thanks for coming to my Bluetooth page. Today I'm gonna do a new tutorial how to pick up a chair if it falls down. If you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. And then it's simple. First thing you need is just to lift. Alan grava esse vídeo chorando, incapaz de levantar a cadeira azul do chão. Um contraste enorme com os tutoriais anteriores, onde ele parecia bem. Mas o mais importante aqui não é o fato de Alan claramente estar abalado, e sim a quantidade de objetos azuis que começam a aparecer nos vídeos. Enquanto ele chora, um boné azul cai da cabeça dele, e no canto superior direito dá pra ver outro móvel azul. No vídeo seguinte, tutorial de yoga azul. O outro vídeo, como tomar um monte de pílulas, também é azul. E sim, a cadeira azul ainda tá lá, presa no chão como se nunca tivesse se movido. Mas o que tudo isso significa? Na cultura atual, a cor azul geralmente representa calma ou segurança. Eu acredito que o azul pro Alan é uma forma de conforto. Dá pra sentir isso pela maneira como ele fala dos objetos azuis. A little hard bag of pills, soft comfort sheet. Para alguém na situação do Alan, talvez isso seja tudo que ele tem, seus tutoriais e a cor azul. You just close your eyes and sleep and you try to imagine a more peaceful world. So that's basically it. Depois dessa quantidade enorme de tutoriais, Alan cria uma conta no Twitter, algo que ele vai usar com frequência ao longo dos 2 anos seguintes. A maioria dos tweets são mini tutoriais sem sentido, no mesmo estilo dos vídeos. Mas, após apenas alguns dias, os posts começam a ficar mais sombrios. Ele escreve: se eu não conseguir mais seguidores, eu vou morrer. E logo depois, se eu tiver que fazer mais um tutorial, eu vou gritar. Isso contrasta diretamente com o que ele dizia antes, que ninguém obrigava ele a fazer os tutoriais. Back to my YouTube page. And it's a tutorial page, so I'm gonna do tutorial. It's hot summer heat, I'm getting me down, sweating all over the bed. Voltando ao canal do Alan no YouTube, ele publica um vídeo chamado Tutorial de Instalação de Ar-Condicionado. Nesse vídeo, a gente vê o Alan exausto, se machucando várias vezes, enquanto tenta instalar o aparelho. I'm just trying to... Oh, perfect. Okay, so I just turned an old rusty screw from clockwise to clockwise, and now it's I think the power's on. It's ready to get turned on. So Mais uma vez, Alan parece não entender que não deveria estar se machucando, mas o pior ainda está por vir. YouTube. Hey YouTube, thanks for coming back to my YouTube page. Today I'll do a new tutorial what to do if you get locked out of your room. So, somebody got locked out of my room. Somebody packed up all my stuff.
So first thing you gotta do is Alan acaba trancado do lado de fora do próprio quarto, e pelo fato de todas as suas coisas estarem encaixotadas, parece que isso foi feito de propósito. Quem quer que esteja morando com Alan, seja o irmão ou a mulher que a gente viu se mudando, claramente tem algum tipo de problema com ele. Alguns comentários chegaram a teorizar que Alan estaria sendo privado de necessidades básicas, como comida e água. Of an air conditioner, I need water. At the base of an air conditioner, you gotta. Mas dessa vez foram ainda mais longe. Eles trancaram Alan na sacada, sem dar a ele nenhuma opção a não ser fugir. Hey tutorial heads, welcome back to my YouTube page. Today I'm going to do a new tutorial. It's a series of tutorials on what to do if you get out of your room and you get lost. So I got lost. I'm on I don't know where I am because I can't figure out how to get back to my room. But if you're lost and thirsty. Alan até pode parecer que está se virando bem, mas sua condição piora rapidamente. No vídeo seguinte, suas mãos estão sangrando e ele se cobre com uma lona azul para se proteger da chuva. A única forma de conseguir comida agora é vasculhando o lixo. Mesmo assim, Alan continua fazendo tutoriais, mesmo que eles não façam o menor sentido. Nesse ponto, vivendo ao ar livre, Alan se encontra coberto de sangue e sujeira, correndo nu pela floresta e literalmente arrancando os próprios cabelos para conseguir fazer seus tutoriais. Spanish hair braid tutorial. First thing you gotta do is gotta get out hair, take out the hair. Sure, you get them. Okay. There. Perfect. Uma coisa que vale mencionar é que os objetos azuis, incluindo a famosa cadeira azul do quarto de Alan, continuam aparecendo em vários desses vídeos. Parece que Alan ainda se agarra aos tutoriais e à cor azul como uma forma de manter a sanidade. E sinceramente parece que isso está funcionando, pelo menos até certo ponto. Hey YouTube, okay, it's tutorial time, and I'm gonna find something. Depois de passar um tempo na mata, Alan publica um vídeo chamado Disc Tutorial, onde ele aparece preso dentro de algo que parece um container de carga. As paredes estão cobertas de frases escritas como: "As surras continuarão até que a moral melhore. Você só está vencido quando admite isso. Se todo mundo está pensando igual, então ninguém está pensando." É difícil explicar o que está acontecendo ou o que essas mensagens realmente significam, porque não sabemos exatamente em que tipo de situação que o Alan se meteu, mas dá para perceber que ele está sendo levado para algum lugar com base nos sons que ouvimos do lado de fora. Hello YouTube, today I'm going to do a new tutorial. O vídeo seguinte, e na verdade todo o resto da série, é uma virada completa em relação ao que estávamos acostumados. Alan agora está em um cômodo pequeno, completamente branco, com apenas uma mesa vermelha e alguns objetos à sua frente, como se fosse montar mais um tutorial. Mas não é exatamente um tutorial, Alan não faz nada, ele simplesmente fica lá até encerrar o vídeo. Back in. So that's the tutorial. Thank guys. Don't forget to like, subscribe if you like the tutorial. Just comment on it and make a playlist. Dias depois, Alan ainda está preso na Sala Branca, agora dizendo que precisa fazer um tutorial. Hey YouTube, so guess who's got to do a tutorial? I do. The first thing you gotta do is knock over the battery. And second thing you gotta do is touch the ball. So. Alan não parece nem um pouco empolgado com isso e tenta sair da sala antes de encerrar o vídeo de forma inesperada. Se ainda não estava claro, agora dá para assumir que Alan está sendo mantido em cativeiro com base na vontade dele de sair dali e nas falas sobre estar sendo forçado a fazer os tutoriais. Por causa disso, Alan chega a dizer que tutoriais são estúpidos e decide mudar o foco. Ele pega um jornal do New York Times e anuncia que vai virar um canal de notícias. Tutorials are stupid. And I hate them. So newsflash, I'm never going to do tutorial again. And now on YouTube, I'll probably do a news YouTube channel. Perto do fim do vídeo, Alan parece estar em estado de angústia, murmurando sozinho uma única palavra: Toriel. Com o passar do tempo, Alan continua tentando cobrir notícias. Porém, ele pintou partes da sala de azul, incluindo um desenho da cadeira azul colado na parede. Today's top story is
It's not an official story, but it is a news story. And the news story today has white powdered snow. Demora um pouco, mas eventualmente Alan desiste da ideia de virar um canal de notícias, e acredito que ao recusar fazer os tutoriais, Alan estava tentando se rebelar contra as pessoas que estavam prendendo ele e que queriam que ele continuasse criando conteúdo para o canal Alan Tutorial. Mesmo assim, eles continuavam fornecendo materiais para que ele gravasse novos vídeos até que Alan resolvesse gravar, e depois de um tempo ele publica o vídeo A História das 3 Bolas. Was put into the cut-up cup. Whoa! Breaking news, everybody! Top story today. Breaking news is brown liquid came out of a cut-up cup. Pretty good news. Excited about the news, so I'm a news addict. Can't wait to. Por fazer tutoriais, Alan passa a receber $1, o que já é uma motivação suficiente para ele começar a produzir novamente. Acho que de certa forma Alan realmente gosta de criar tutoriais, mesmo sendo forçado a isso. É algo com que ele acabou se apegando e ele não consegue tirar isso da cabeça. E agora, além de tudo, né, ele estava sendo pago para isso. I snipped up the photo, so that means tutorial's done. News crew, news story is over and out. So what's up? Do you see what I did? Por conta disso, e também pelo fato de estar sendo mantido em cativeiro, Alan começa a agir de forma diferente. This is just little broken pieces of glass and you need dirt. Sorry guys. Tutorials, subscribe. And like. If I don't get about 1,000 subscribers in the next 2 days, I'm probably going to take my own life. Alan diz que se não conseguir 1000 inscritos nos próximos 2 dias, ele vai tirar a própria vida. Existem apenas 2 explicações possíveis para isso. Ou Alan vai ser recompensado pelos sequestradores dele se alcançar os 1000 inscritos, ou vai ser punido se não conseguir. De qualquer forma, a vida em cativeiro está destruindo ele pouco a pouco, pelo menos o estado mental dele. No próximo tutorial, ele recebe um notebook e mostra como assistir vídeos em 720p, mas esse vídeo toma um rumo inesperado. 360 to 720p. Oh, it's going to take a second to switch to HD. You see the gear makes a switch. And that's HD video. It's a tutorial video. A encenação do vídeo, que aparentemente parecia ser uma piada, é interrompida por uma filmagem diferente, algumas imagens do Alan gravando seus tutoriais, mas não pela câmera que a gente está acostumado. Além de usar o celular, Alan também está com uma câmera presa na cabeça. Na descrição do vídeo ele escreve as seguintes palavras: Alan Tutorial era popular e está popular, eu acho, né, em outros canais do YouTube. Desculpa, gente. Isso sugere que os vídeos gravados pela câmera que está na cabeça dele estão sendo enviados para outro lugar para outras pessoas. O cenário mais provável é que os sequestradores de Alan estejam usando essa câmera para gravar tudo, enquanto o canal Alan Tutorial é mantido por ele mesmo, usando apenas as filmagens do celular. Alan parece visivelmente abalado ao perceber que estão roubando seu conteúdo, e vai até o Twitter, onde posta uma sequência de emojis enigmáticos. No fundo, essa sequência resume bem a situação em que ele está. Alan estava gravando na floresta quando foi capturado e levado para outro lugar. Ele se recusou a continuar fazendo tutoriais para essas pessoas, passando a apenas ler notícias, até que começaram a oferecer dinheiro. Com o tempo, o Alan vai ficando exausto, e eventualmente... Today I'm going to do a YouTube a drink video. So today I'm going to do a drink video. I got 4 cups, 4 white cups. I'm going to do a taste test. I'm going to taste the cups. 4 cup is going to be a red, just a red cup. No próximo vídeo, Alan se força a beber de forma gráfica alguns líquidos suspeitos. Um deles parece ser sangue. Na descrição do vídeo ele informa que não foi pago por esse tutorial. Então por que ele fez isso? Provavelmente seria um reflexo direto, do seu estado mental. Tá claro que o Alan está preso nesse lugar há muito tempo, sendo usado para gerar conteúdo,
e que seus sequestradores não têm nenhuma intenção de deixar ele sair tão cedo. Com o passar do tempo, Alan passa a ter uma aparência ainda pior do que quando ainda estava perdido na floresta. Agora ele se encontrava afundado em um quarto coberto de sangue e sujeira. Perfect! These are perfect for a tutorial. These tutorial pieces get everyone the party arm you need to A série termina com Alan fundido por um buraco na parede, e o vídeo termina depois disso. Então, beleza, o que aconteceu aqui, né? E eu vou te dizer, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente sobre o canal Alan Tutorial. Na explicação mais básica e que faz mais sentido pra mim, seria a história de um homem que gostava de criar tutoriais pro seu canal no YouTube, mas acabou sendo expulso de um lar abusivo e forçado a produzir conteúdo para pessoas que mantinham ele em cativeiro. E ele acabou de certa forma tranquilizando sua sanidade através de objetos e hábitos familiares, e basicamente seria isso. Por outro lado, já acho meio nada a ver, Alan Tutorial também pode ser visto como uma crítica à reutilização forçada de conteúdo no YouTube ou ao sofrimento invisível de quem está do outro lado da câmera, sendo explorado pela audiência, mas eu acredito mais na primeira teoria. Alan Tutorial foi criado por Alan Resnick, também conhecido por outros trabalhos como This House Has People in It, uma história bem complexa e interessante. Então não, esses vídeos não são reais, pelo menos nada de perturbador aconteceu. O canal Alan Tutorial é só mais uma de suas obras, uma obra que ficou marcada na história do YouTube como uma das séries de tutoriais mais perturbadores da plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima.